Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Eu sou o Marcos e nós vamos falar hoje sobre a prece. Para nós iniciarmos, antes de fazermos a nossa prece, vamos cantar uma música de Willy de Barros, cujo nome é Uma Prece. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanho urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho a encontrar. E eu venho a pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Mestre amado Jesus, nós agradecemos imensamente mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome para este momento de estudo, de reflexão, de renovarmos as nossas energias e mantermos os nossos propósitos de crescimento e trabalho firmes. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um de nós, em seus respectivos lares, nossos familiares, amigos, todos aqueles que passam em nossas mentes, e todos, Senhor Jesus, em necessidades diversas do corpo e do espírito, onde quer que estejam. Sabemos que Teu amor envolve todo este planeta de maneira terna, carinhosa, amável, incondicional, e possamos assim, mantendo a fé em nosso Criador, nosso Pai, iniciarmos mais este estudo. Muito obrigado, que assim seja. Hoje nós vamos fazer alguns apontamentos sobre a prece, em conformidade com a literatura espírita e o que ela nos oferece para que nós possamos pensar um pouco, refletir e ampliar os nossos horizontes mentais. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, sobre as leis divinas, nós vamos encontrar na Lei de Adoração, questão 659, a seguinte questão proposta por Kardec: qual o caráter geral da prece? O Espírito de Verdade então responde para todos nós: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Então olha só que interessante falando sobre a prece. Eu acredito, obviamente, que a maioria de vocês tem o bom hábito de cultivar a prece. E não
aquela prece falada de boca para fora, de palavras repetidas, sem que o coração e a mente estejam envolvidos no sentimento de se comunicar com nosso Pai, que é Deus. Então, conforme a resposta do Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, que nos faz refletir sobre esta questão tão importante para nós, porque tantas vezes, quem sabe toda a nossa vida, nós ficamos considerando que Deus, como Criador Supremo, é um ser inatingível, para o qual não se adianta emitir as nossas preces, os nossos pensamentos, pois que ínfimos que somos, Ele não nos ouviria. Então nós voltamos a esta questão e pensando na resposta, que é pôr-se em comunicação com Ele. Ora, todo processo de comunicação é bilateral. Nós comunicamos, emitimos e temos uma resposta. Pode não ser a resposta de imediato que nós estamos esperando, mas a resposta sempre vem, porque o Pai não deixa de se comunicar com suas criaturas, com seus filhos, em momento algum. Nós podemos estar em constante comunicação com o Pai, pois que foi o próprio Cristo que nos recomendou: olhai, vigiai e orai. E tendo um ponto final nessa sentença, nós precisamos então raciocinar que não existe um momento específico ou uma conjectura específica para fazermos a prece. Nós devemos nos manter nesta situação de prece o quanto nos seja possível. Espíritos mais evoluídos do que nós, com certeza, estão sempre em comunhão com Deus, através do pensamento e através do coração. Então estão sempre em prece. Nós ainda, infelizmente, passamos os nossos dias de maneira conturbada e às vezes mal nos lembramos de fazer uma prece ao acordar ou ao dormir. Mas há uma importância significativa e fundamental no poder que a prece tem sobre nós, que nós vamos então continuar falando a respeito para que nós entendamos essa importância. Então é pensar nele, é um ato de adoração, há uma comunicação envolvida. E vamos nos deter aqui mais um pouco sobre as 3 coisas que podemos nos propor por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. O que é louvar? Nós já pensamos sobre isso? Louvar, conforme o dicionário nos aponta, é enaltecer, é exaltar. Então isso nos faz pensar que este ato de louvor, quando iniciamos uma prece, quando pensamos em Deus, quando nos colocamos em comunicação com Ele, é porque nós devemos nos lembrar e trazermos isso para o nosso coração da exaltação, do enaltecimento do Ser Supremo e da importância do Ser Supremo em nossas vidas. De que nós não existiríamos e não teríamos a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender, se não fosse pela sua vontade. Então é muito importante este ato de louvor, de enaltecimento, de exaltação à divindade, a Deus, ao nosso Pai. As outras 2 coisas nós fazemos com mais frequência, especialmente o pedir, não é mesmo? Especialmente quando estamos passando por sofrimentos diversos ou entes queridos estão passando por dificuldades. Então é aquilo que nós fazemos de mais comum, considerando o nosso estágio evolutivo no mundo de provas e expiações, em que tantas tribulações nos cercam. Então nós realmente pedimos muito, mas é necessário saber pedir também. Isso é muito importante. Inclusive, Rômulo, nosso companheiro Rômulo Noronha, num estudo que está aí também no YouTube gravado,
falou sobre esses 3 imperativos. Um deles é o pedir. Então nós já estamos criando aí o link virtual com o estudo do Rômulo Noronha, porque ele já falou com muita propriedade sobre a importância do pedir e do saber pedir. Mas nós fazemos isso com muita frequência. E o agradecer. Afinal de contas, nós precisamos ter humildade. E nós desenvolvemos esta humildade também no ato do agradecimento. Seja por tudo aquilo de bom que nos acontece, como tudo aquilo que nós consideramos ruim. Porque consideramos não significa que essas coisas sejam efetivamente ruins. Tudo está dentro da lei de Deus e nada acontece no universo sem a sua permissão. Assim sendo, somos nós que ainda não temos capacidade de compreender o todo da lei e como ela tem se aplicado a nós em nossas necessidades de burilamento, em nossas provações e em nossas expiações. Então é preciso saber também agradecer, mesmo no momento de dificuldade, ou talvez especialmente no momento de dificuldade, para que nós possamos recuperar o fôlego e seguirmos adiante. No livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar uma passagem muito importante falando sobre a prece. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estão cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então olha só que interessante. Fazendo uma analogia com o próprio funcionamento do rádio, das emissões de ondas, o nosso pensamento como esse emissor de ondas, atraindo para nós aqueles que podem sintonizar conosco em nossos apelos. Então, quando nós oramos, quando nós entramos em prece, nós elevamos o nosso padrão vibracional, nós elevamos a nossa sintonia e assim atraímos para nós aqueles espíritos que estão em condições de nos amparar, de nos insuflar ânimo, bons pensamentos, intuições positivas que possam nos fazer enxergar com mais clareza. O próprio André Luiz, lembrando aqui o livro Nosso Lar, para aqueles que não leram, recomendo a leitura. É um livro muito importante dentro da literatura espírita, pois que nos mostra as realidades do plano espiritual. E André Luiz, depois de desencarnar, estando ele já há 8 anos de sofrimentos diversos no plano espiritual inferior, no umbral, ele finalmente, já estando completamente abatido, lembra-se que sua mãe havia ensinado a ele o hábito da prece quando criança. E ele então finalmente, se entregando completamente à vontade de Deus, se colocando nas mãos dele, faz uma prece sentida e sincera, ao qual então ele finalmente pode perceber os amigos espirituais que estavam ao seu lado, esperando exatamente este momento de mudança de sintonia para poder retirá-lo de onde ele estava, para que ele fosse levado para tratamento na cidade de Nosso Lar. Então vejam aí a importância da prece. Na questão 661 de O Livro dos Espíritos, Kardec propõe a seguinte questão: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Já então que uma das coisas que nós podemos fazer através da prece é o pedir, Kardec então pergunta se podemos pedir utilmente a Deus que perdoe as nossas faltas. A resposta do Espírito de Verdade é muito clara. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas.
Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então veja, a ação é muito importante em sequência da prece, especialmente neste quesito de pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Pedir apenas que Ele nos perdoe sem reforma íntima, sem mudança, é inútil. São apenas palavras vazias. Só é útil o pedir perdão pelas nossas faltas quando nós estamos nos esforçando para repará-las e para não cometer novas. De outra forma, são apenas palavras vazias. E o que conta, então, é o nosso esforço, a nossa vontade de melhorar. E através da prece, então, angariarmos, novas forças para que possamos prosseguir de maneira diferente do que estávamos até então. No livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar esta passagem. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Então, olha só, nós não podemos nos equivocar e acreditarmos que tão só por emitirmos algumas palavras sem sentimentos, sem verdadeira intenção, sem elevarmos os nossos pensamentos, que as nossas provas ou as nossas expiações simplesmente vão desaparecer como por encanto, por um passe de mágica. A oração não tem este propósito. Por outro lado, fazendo a prece dentro destes termos, como nos aponta o Espírito Emmanuel, a prece tem o poder de renovar o nosso espírito. Então, renovar as nossas energias, trazer refrigério, a fim de que venhamos a sublimar, então, estas provas, estes problemas ou removê-los. Ou seja, nós vamos receber novas energias, merecermos o amparo dos nossos amigos espirituais protetores, para que nós, então, façamos a nossa parte para superar as nossas próprias dificuldades. Nós vamos ganhar novas forças. Com forças, trabalho, movimento. No livro Rumo Certo, também do Espírito Emmanuel, ele diz para nós: seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurarmos quanto a isso, bastar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Então está aí ele confirmando, corroborando com o Livro dos Espíritos, nos dizendo da importância da oração para que estejamos em comunhão com Deus, para que estejamos em comunicação com Ele, uma vez que um dos atributos de Deus é ser onipresente, ou seja, estar em todos os lugares, estar presente em todo o universo, está conosco. Nós, por outro lado, é que nos esquecemos disso, ignoramos isso. E quando não ignoramos, quando acreditamos em Deus, o colocamos a uma distância inatingível de nós e ignoramos então o poder da prece para que nós nos certifiquemos de sua presença conosco. Nós é que precisamos fazer esta ligação. Deus já está conectado, ligado profundamente com toda a sua criação. Nós, seres conscientes e inteligentes que somos, é que precisamos nos atentar para o fato de que nós é que precisamos fazer a nossa parte na ligação com Deus, na ligação com nosso Pai. Quantas pessoas sentem vergonha, por exemplo, de fazer a prece, mesmo que estejam sós?
na casa espírita mesmo, ou até na evangelização infantil, para vocês pais que estão nos assistindo, uma das coisas quando estamos falando sobre prece, em especial para as crianças de todas as idades, e quando então nós pedimos a uma dessas crianças que faça a prece, o mais comum é que elas neguem, fiquem com vergonha, não queiram conversar com o Papai do Céu, exatamente por ainda não compreender esta ligação, por ainda não compreender estar se tratando do nosso Pai. Então é muito importante que desde cedo, além do trabalho da evangelização infantil, que já faz isso, já trabalha por isso, que os pais em casa possam exemplificar isso através do culto do Evangelho no lar, antes de dormir, ao acordar, fazer a prece junto com seus filhos para que eles possam aprender e cultivar este ato extremamente benigno, este hábito poderoso de comunhão com Deus. E então, essa coisa da vergonha é deixada de lado. Nós precisamos sentir prazer em fazer a prece, em conversar com o nosso Pai. Pensem, é o nosso Pai, conforme nós colocamos. É claro que Deus, sendo inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e tendo como um dos atributos ser imaterial e único, ainda uma falha da nossa linguagem, precisarmos classificá-lo como Pai, por exemplo, e então darmos gênero ao ser que é supremo. Então, não importaria nós dizermos pai ou dizermos mãe. A época que Jesus veio nos trazer o Evangelho, considerando a nossa cultura àquela época, era importante colocar assim, mas entender também o carinho com o qual Jesus vem nos trazer a figura paterna, para que nós então refletíssemos sobre isso. Especialmente porque estava ali Jesus nos trazendo uma nova imagem desta figura, deste Deus que até o presente momento, como já dissemos em outro estudo no Velho Testamento, nós vamos ver isso, Deus tinha esta imagem de um ser irascível, de um ser irritadiço, vingativo, muitas vezes até mesmo cruel, e que Jesus então vem jogar por terra. E quando ele inicia a oração dominical, começando pela frase Pai Nosso, colocando então todos nós, primeiramente como irmãos, e segundo, todos como filhos de Deus, ele traz a paternidade. E isso é muito importante, é muito carinhoso. Então nós não podemos ter vergonha de entrar em comunhão com Ele, de emitirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Desta forma mesmo, como Emmanuel nos coloca, de ter a prática da oração mesmo ligeira ou inarticulada. O simples fato de nós pensarmos em Deus, mas já trazermos para o nosso coração esta imagem do Pai caloroso, amoroso, sempre presente, já traz para nós um enorme conforto e alívio para as nossas almas. Quem não quer ter um Pai que nos abrace, que nos envolva, que nos acolha, que nos entenda intimamente, com todas as nossas qualidades e com todos os nossos defeitos, que nos perdoa incessantemente, nos dando oportunidades novas de crescimento, que vibra pela nossa evolução, pelo nosso progresso, que já criou todo o universo e todas as leis para que isso se cumpra. Que é amor, nas palavras de João. Deus é amor. E Jesus já havia trazido esta figura como nosso Pai. Nós precisamos abraçar a paternidade divina. Como na própria parábola do filho pródigo. Nós temos prodigalizado
os recursos que o Pai nos confiou. E agora estamos despertando a nossa consciência para que possamos voltar ao seu seio amoroso, como o filho pródigo o faz na parábola. E veja como este filho, na alegoria que Jesus nos propõe, é recebido por este pai, de braços abertos, fazendo festa. É este pai que nós precisamos mentalizar e precisamos colocar no íntimo do nosso coração, nos nossos melhores sentimentos, todas as vezes que fazemos a nossa prece. No livro Correio entre Dois Mundos, de André Luiz, nós vamos encontrar o seguinte texto. A legítima acepção do vocábulo orar não é apenas suplicar, louvar, reclamar ou requerer. É sobretudo sintonizar pensamentos e emoção, construir fecundas conjugações mentais, estabelecer circuitos de poderosas energias construtivas. Quando o divino preceptor nos aconselhou a orar, não intentou incitar-nos à recitação improdutiva de fórmulas sediças, nem pretendeu induzir-nos à atitude estéril de interesseiros rogadores. Visou, isto sim, a nos fazer partícipes ativos da grande comunhão celeste, incentivando-nos a utilizar nossos poderes mentais para felizes contatos com as esferas mais altas, de onde emanam as luzes puras da virtude e da graça. Sabedores agora de que é o teor das nossas ideias que determina a qualidade das nossas companhias espirituais e a natureza da nossa própria atmosfera psíquica, podemos hoje compreender melhor o elevado alcance do conselho messiânico. Em verdade, o ato de pensar já é, em si mesmo, uma prece, porque pensando, expedimos para fora de nós ondas de força mentelétrica, carregadas de peculiar magnetismo, que sensibilizam outras mentes ajustadas no mesmo plano de sentimentos e interesses. Nascem daí simpatias, alianças e compromissos que varam por vezes os milênios, semeando atos e fatos que marcam destinos e produzem extraordinárias consequências. Como pensamento contínuo é faculdade natural comum a todos os seres humanos, os desejos, as esperanças e as expectativas de cada coração representam preces contínuas, invocações poderosas, dirigidas a todos quantos vibrem na mesma faixa de entendimento e de vontade. Assim, a invocação dos irresponsáveis e dos maus se dirige permanentemente aos gênios trevosos, em apelos repetidos de que eles se valem para multiplicar no mundo os instrumentos de suas iniquidades. Orar, portanto, longe de ser atitude esporádica de alguns poucos, é exercício de todos, a todos os instantes, força de conexão que mantém as sintonias em ação, que forja acontecimentos muitas vezes de importância e de consequências imprevisíveis. Daí a necessidade de vigilância mental dos discípulos do Senhor, porque as palavras enunciadas na verbalização das preces, muito a miúde, nada têm a ver com a essência das forças postas em movimento pelas mentes em atividade. Seja, pois, a nossa vida uma oração perene, dirigida ao Altíssimo, pela essência viva de nossas ideias e de nossos atos, na ação de cada minuto, porque é no trabalho incessante do bem que havemos de conseguir a união verdadeira com o mais alto. Desejando paz, formulamos votos carinhosos de prosperidade espiritual e vos almejamos saúde da alma e vitória em Cristo. Então olha só que texto belíssimo de André Luiz, no livro Correio entre Dois Mundos.
trazendo para nós essa importância do pensamento, as ondas mentelétricas, que por si só, como ele já diz, nos colocam em contato com o plano espiritual. Então, dependendo de onde nós estamos sintonizando, pela vontade que imprimimos naquilo que queremos, sentimos, nós já estamos atraindo para nós as forças renovadoras de nossa alma ou compromissos imprevisíveis que varam por anos, por décadas, por encarnações talvez, atraindo para nós outros espíritos em estado de infelicidade, como a nossa própria, em pensamentos impensados, em sentimentos desequilibrados, trazendo então consequências sérias e graves. Então o próprio ato de pensar já é por si só uma prece, como ele nos aponta. E que importante então se torna para nós, relembrando, repensando e tendo ampliação dos conceitos quando Jesus nos disse, repetindo então, olhai, vigiai e orai. Porque antes de orar então, vigiar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, para que o orar, propriamente dito, possa ser uma consequência da nossa diligência, possa ser uma consequência da nossa prudência, possa ser uma consequência da nossa vontade imprimindo o bem, para que nós possamos atrair para nós aqueles que têm condições de nos auxiliar na continuidade da estrada do caminho que leva a Deus. Então nós queríamos deixar hoje esta mensagem para que possamos refletir, especialmente nesses momentos conturbados pelos quais estamos passando. Talvez, de alguma forma, já esteja até cansativo falarmos disso, nos perdoe, mas é porque acreditamos que é de extrema importância nestes momentos, ou talvez especialmente por isso, nós mantermos então esta vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a fim de que possamos orar, louvando a Deus por ser magnânimo, por ser supremo, por ser Pai amoroso, pedindo então serenidade, tranquilidade, paciência, resignação e agradecendo também pela mesma tribulação que está nos dando oportunidades incríveis de refletirmos e de estudarmos o Evangelho, de estudarmos as leis divinas e como elas se aplicam a nós para o nosso próprio crescimento, ainda que de momento só enxerguemos dificuldades, só enxerguemos obstáculos, que são consequências dos nossos próprios atos, que são provas e expiações que ainda precisamos passar para nos redimirmos de todas as nossas faltas e nos sintonizarmos com a lei, a fim de que adentremos conscientemente uma estrada de progresso e não fiquemos repetindo lições que até então temos repetido. Então temos muito que agradecer, na verdade. Temos muito que agradecer por estarmos nesta posição em que estamos agora, podendo nos lembrar das lições do Cristo, nos lembrar das lições do Evangelho, a fim de que tenhamos forças, que tenhamos bom ânimo, que tenhamos coragem, de que tenhamos paz em nossos corações. E paz não é indolência do corpo, como nos diz Emmanuel. Paz é nós podermos fazer tudo aquilo que nos compete fazer para que o bem seja efetivo, para que ele se edifique, a começar de nós mesmos. Então nós devemos pedir em prece
exatamente que nos fortifiquemos, que encontremos nas palavras do Mestre Jesus as forças necessárias para continuarmos adiante. E é o que eu desejo para todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Ânimo, boa vontade, fé, confiança, alegria, que nós possamos sorrir a despeito das dificuldades, ou possamos sorrir sobretudo por conta das dificuldades, por sabermos que elas são temporárias. Tudo passa. Só o amor é eterno. Porque Deus assim o quer, porque Deus é amor. Então nós vamos encerrando por aqui hoje. Nós vamos cantar mais uma música que também fala sobre a prece, para que vocês possam refletir sobre a letra. É do Espírito Alta de Souza, na psicografia de Chico Xavier. Ela se chama Mensagem Fraterna. E ela nos pede que voltemos ao nosso coração. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas, onde trazer-nos alegres e deslumbrados. Que nós possamos refletir sobre estes versos e tentarmos compreender o que este Espírito estava tentando nos dizer quando adentramos os recintos da prece. Muito obrigado. Que Jesus esteja com todos vocês. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.